Minha caríssima amiga, meu caríssimo amigo, mais uma vez estamos aqui para divulgarmos o Evangelho do Mestre Jesus dentro da doutrina espírita e nós vamos conversar mais sobre este livro maravilhoso que é o Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 12, Educação no Lar. Mas primeiramente, recebam meu abraço, esperamos que todos estejam bem, sempre trabalhando para a sua edificação espiritual, sempre trabalhando para ajudar as outras pessoas, sempre de olho no nosso futuro, que com certeza será muito brilhante se seguirmos exatamente os ensinamentos do Mestre Jesus. E já que o capítulo 12 nos fala de educação no lar, vamos conversar um pouquinho o que diz Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, já que ele vai começando a citar uma parte do Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 38. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Preconiza-nos na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais que os entre, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter em vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por subcutâneos absurdos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre com advertência. É muito forte esta mensagem de Emmanuel em relação à educação no lar. Não estamos aqui nas críticas sobre este ou aquele método de educação dos pais, visto que, infelizmente, nós vemos assim situações em que os filhos são extremamente mal educados, mas alguns também são extremamente bem encaminhados. O que Emmanuel aqui nos coloca nesta mensagem rígida em relação aos pais é que se você quiser ter seus filhos, né, que você os tenha já com o grande pretexto de educá-los do melhor modo possível. Não com a educação do mundo, né, que a educação do mundo ela é totalmente desprovida de qualquer lógica, né, porque o mundo ele é este caldeirão de muitas coisas boas, mas também é um caldeirão de muitos absurdos, em que é muito mais fácil os nossos filhos caírem nos absurdos do mundo do que caírem nas coisas boas. Por isso que os pais são aqueles delineadores dos filhos, né? Procurar fazer o melhor modo possível para que os filhos tenham uma educação em que eles se sobressaltem em relação às outras pessoas, às outras crianças, né? Porque a educação é sumamente importante, a educação no lar é sumamente importante. O que temos visto principalmente nas notícias que são espalhadas pela mídia é crianças mal educadas no colégio, crianças que enfrentam professores, crianças que querem enfrentar inclusive até a própria lei, por falta de educação nos lares, uma educação um pouco mais rígida. O espírito, quando ele reencarna, ele já vem com as suas condições boas, mas também ele vem com aquelas condições de vidas anteriores em que ele não conseguiu se sobressair. Então é óbvio que tem crianças que vêm com
mais solidariedade, com mais calma, mas tem crianças que são muito mais agitadas, e à medida que vão crescendo, ou elas vão mudando o seu jeito de ser, ou elas continuam do mesmo jeito de ser. Por isso que os pais são importantes na educação. O que nós vemos hoje em dia é que essa educação que é dada pelos pais se fomenta muito na educação econômica dentro das profissões ou dentro de ganhar dinheiro, o que não está errado, é claro que não. Mas também nós temos que entender, como diz aqui Emmanuel, né, a educação do lar é importantíssima, principalmente nesta parte aqui em que ele fala, já de início, né, preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, né? Liberdade plena dos instintos, nós temos que ter cuidado com isso. Os instintos dos seres humanos, eles podem ser muito bons, né, dependendo do espírito, mas também eles podem ter o seu grau, a sua pitada de maldade, e que pode ser, inclusive, dentro disso daí, ser incentivada, né? Olha o que ele continua falando: olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Antigos ensinamentos quanto ao caráter no lar para a coletividade, porém cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Então, por que tarde nós temos que reajustar os propósitos de educação dos nossos filhos? Se nós já podemos fazer do melhor modo possível a partir quando eles nascem, né? Muito obrigado. Sim, senhor. Não, senhor. Era parte da educação da nossa época, né? Respeitar as outras pessoas, respeitar o máximo as leis, né? Ser honestos, né? O que não é meu não me pertence. Se eu peguei por engano, eu devolvo, né? Eu gosto muito assim de enfatizar, né, que na minha casa era assim, né? Na minha casa sempre foi desse jeito, né? Manter seu respeito com todas as pessoas. E até hoje, né, nós mantemos esse respeito mesmo com pessoas que têm assim a nossa mesma faixa etária de idade, que nós não temos uma intimidade melhor, né? Nós chamamos de senhor, de senhora, até que eles nos deem o aval de nós chamarmos de você, né? E hoje nós vemos, infelizmente, né, os jovens, as crianças chamando de qualquer jeito e se achando no direito de xingar de qualquer jeito. Isso a gente tem que estar fazendo uma análise muito profunda quanto à educação nossa no lar, porque como diz aqui Emmanuel, né, os pais humanos têm-se de ser os primeiros mentores da criatura, os primeiros mentores da criatura, porque eles vão se basear em nós, né? Eles vão se basear em você que é pai, eles vão se basear em você que é mãe, eles vão ver os seus exemplos. Se meu pai faz isso, eu também vou fazer. Se a minha mãe faz isso, eu também vou fazer. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque isso vai ensinar e vai colocar esse jovem, essa criança, dependendo da situação, às vezes, né, muito complicada, né? Olha o que ele continua falando aqui da sua missão amorosa. Olha, missão amorosa. Amor não é aceitar tudo, passar a mão na cabeça. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo, né? Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter em vigilância coletiva, né? E nós notamos assim que, independente da classe econômica, os bons pais conseguem manter os filhos numa linha de trabalho, de honestidade, né? É óbvio que nem tudo é uma linha reta e nem tudo se transforma em condições para o espírito que está encarnado na família. Nós sabemos que alguns, mesmo tendo bons pais, acabam se desviando, indo para outros caminhos, né? Mas o esforço que esses pais fazem não são em vão. Se não funcionarem nesta vida, com certeza funcionarão em outras vidas. Por isso, você que é pai, você que é mãe, né? E você que tem que manter a educação no lar, continue firme, continue na fé do Mestre Jesus, que nos ensinou a sermos
né, espíritos cada vez melhores. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Né? Então, nós temos que começar a analisar bem o que está acontecendo na nossa casa, se queremos uma sociedade melhor, se queremos uma vida melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e quem sabe para nós, se nós retornarmos aqui para esse planeta. Paz e prosperidade a você, o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos der o aval pela nossa presença.